Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, dando continuidade à bateria de temas que eu estou fazendo continuamente ali na comunidade do canal Frater, eu venho com um tema tão esperado, que é o tema O Autista e a Singularidade. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que esse tema é, no mínimo, um tema muito curioso, e como eu venho falando com vocês, os meus temas eles vêm se complementando, né? Então, embora eu tenha uma bateria e uma sequência de temas lá na comunidade, como por exemplo agora que eu postei o tema O Autista e a Inteligência Artificial, que também é um tema muito curioso, né? Que o pessoal já está até dando, fazendo as menções e dando os joinhas, né? Para que eu chegue nos temas, né? É preciso que os temas sejam harmonicamente abordados e eles próprios vão cobrando, né? A necessidade da entrada de outros temas, né? Então, quando eles abrem campo, né, para a entrada complementar de outros temas, essa é a parte legal e harmônica da gente entrar com a nova temática, né? Então, agora a gente chegou no autista e a singularidade, porque no vídeo anterior eu já tinha postado alguma coisa sobre o labirinto e a escada de Penrose, né? Abordando inícios, né, do pensamento da singularidade autista, mas ainda nos vídeos eu não tinha comentado, né? Mas com todas as argumentações que eu fiz, né, já é possível para o seguidor do canal Frater compreender através dos vídeos anteriores, né, e ter um pouco de noção do que será abordado no autista e a singularidade. Então, se você está achando curioso, assim como eu achei muito curioso esse tema, aguarde a vinheta que logo logo eu voltarei com o tema, então, o autista e a singularidade.
Bom, galera, já estou de volta. Como eu sempre falo para vocês, a vinhetinha passa bem rápido, né? Mas para mim é muito importante passar a vinheta por conta dos contatos, né? Então é muito importante, às vezes a pessoa que está seguindo o canal Frater, ela quer entrar em contato para abordar alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? Entender como é que faz para trabalhar juntamente com o canal, fazer uma parceria, se tornar membro. Então tem tanta coisa que a pessoa pode estar interessada, né? Então é importante eu passar a vinheta com os contatos, né? Sem deixar também de pedir a doação para os mantenedores do canal, né? Que todo canal tem os seus gastos, né? A gente tem o gasto na hora de trocar uma câmera, na hora de melhorar um efeito, na hora de fazer uma pesquisa, ou mesmo quando a gente vai visitar algum autista, né? Tem autistas que eles moram longe, por exemplo, né? E o canal Frater às vezes até envia presentes, né? Envia alguma necessidade familiar. Então é muito interessante esse contato, né? Para a gente poder saber como é que funcionam as parcerias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da telinha de fundo. Eu mudei um pouco a tela de fundo, né? Continua com o riozinho, mas um riozinho em correnteza menor, né? No outro tinha a ponte do Brooklyn, né? Que eu costumava colocar. E é bom pra gente ter novos ares aí, né? Galera, então vamos lá para o tema o autista e a singularidade. Aquelas pessoas que já acompanharam, né? Os inscritos do canal que já acompanharam os vídeos anteriores, perceberam que eu citei sobre uma coisa revolucionária dentro do mundo autista, né? Que é compreender como que a gente faz, né? Como que acontece a migração do autista, né? Da visão cognosciva dele para a visão cognosciva do não autista, né? Então eu exemplifiquei por intermédio dos conceitos do labirinto, né? O labirinto cognoscivo, como que o labirinto, a ideia do labirinto surgiu, que era nada mais, nada menos do que uma tentativa de entender o intelecto cognitivo, né? Então, a maioria das coisas que são criadas em forma de exercício racional, em forma de exercício intelectual, essas coisas elas contêm, né, no seu conteúdo alguns exercícios e algumas tentativas de ludibriar, né, e de desestabilizar o intelecto humano para que através da desestabilização a gente consiga fazer uma como se fosse uma engenharia reversa, né? E analisando e sintetizando o comportamento do intelecto, a gente começa a perceber aonde que está aonde que estão as falhas, por exemplo, ou aonde que ele se deixa ou não ludibriar, ou aonde que ocorrem bugs, né? Por exemplo. Então existem algumas técnicas aí que a gente consegue, através da análise comportamental, perceber, né? Então eu comentei em um dos vídeos anteriores que a escada de Penrose ela é na verdade é, uma escada imaginária, né? Ela não existe. Ela é como se fosse um truque, né? Porque na lei física não permite, por exemplo, você ter uma escada onde você só sobe ou ter uma escada onde você só desce. Existiria um fim para esse sistema, né? Então a escada de Penrose ela é construída como se fosse um sistema que nunca acaba. Ou você só sobe ou você só desce. Então na verdade é um truque de ilusão, né? É uma ilusão, um ilusionismo, aonde ele vai colocar um desafio para o cérebro humano. Será que o cérebro humano consegue se adaptar ou será que o cérebro humano irá estranhar? Então o que acontece muitas vezes, né? Diante do que eu tenho exposto no canal Frater, né, o intelecto ativo se comporta de uma forma e o intelecto possível humanizado se comporta de outra forma, né? Então o intelecto humanizado ele tende, né, a se adaptar, porque ele vai entender conforme
conforme ele vê e percorre, ele vai entender a lógica, né? E ele vai ficar ali tentando se adaptar. É o que acontece comumente, por exemplo, com um hamster, quando você coloca ele dentro de uma gaiola, né? Embora seja um sistema adverso do sistema que os animais estão costumeiramente adaptados na natureza, né? Quando você domestica, a tendência dele é que ele adquire aquela domesticação humanizada e ele vá se adaptando aos poucos, né? Agora, se você pegar os seres vivos, né, que vivem um intelecto ativo, você vai ter uma maior dificuldade nessa adaptação, né? Você pegar, por exemplo, animais que não estão adaptados, eles são ariscos, né? E são animais mais selvagens, vai ser muito mais difícil você adaptá-lo, né? Em um ambiente e domesticá-lo, né? Então, o que pode acontecer aí é que não só o ser vivo ele vai notar a diferença, né? Ele vai sentir o impacto dessa diferença, né? De adaptação, como também aqueles que estão observando e esperando os resultados dessa adaptação, né? Vão perceber de maneira bem mais notória, né? As diferenças comportamentais. Então é o que eu estava dizendo sobre uma análise comportamental autista, por exemplo, né? Se você fizer um sistema consoante à escada de Penrose, ou seja, não existe a escada de Penrose, mas se você simbolizar que existe uma escadaria onde você sobe muito, né? E aparentemente, né, essa escadaria não possui fim, então você vai poder notar no início a um pouco antes do término do trajeto, você vai conseguir notar o impacto que causa no comportamento daquele que vive a inteligência ativa, né? Então seria o mesmo que dizer, quem vive a inteligência ativa vai notar uma diferença e ele vai dar uma resposta. E essa resposta ela pode ser: existe alguma coisa errada com esse sistema que eu estou percorrendo, né? Então isso foi revolucionário dentro do canal Frater, porque sem querer eu acabei imitando esse sistema da escada de Penrose, né? Quando eu subo e desço escadarias aqui no condomínio para fazer os meus exercícios, né? Aqui possui 17 andares. Então, assim, quando eu fiz um trajeto com o Raonic, logicamente que para ele, na visão dele, 17 andares é muita coisa. Então eu imaginei, eu não vou andar os 17 andares, né? Na escadaria, porque é muita coisa, mas eu vou até onde ele consegue, né? Só que em um determinado momento, eu percebi que ele estava muito interessado em terminar, porque o autista ele costuma concluir as coisas, né? Se você der, por exemplo, uma bateria de labirintos para ele, ele vai procurar concluir, né? E quando ele percebia que estava muito longe a conclusão, obviamente que ele percebeu que tinha alguma coisa de errado, porque geralmente se oferece um sistema que tem começo, meio e fim, né? A princípio, para depois ir se adaptando. Então ele percebeu que tinha alguma coisa de errado e ele buscava saídas laterais, né? E é o que não acontece geralmente com o autista, porque quando o autista foca uma coisa, ele procura terminar dentro daquele foco e daquela unilateralidade que ele focou, né? Então aconteceu uma coisa inusitada. Ao invés de o Raonic começar, é, a, aliás, continuar olhando somente para o caminho que era para ele terminar, né, que era a execução da escada, né, o espiral da escada, ele começou a procurar saídas na lateral, o que comumente não acontece, né? É a mesma coisa que você dizer, o autista ele olha para vários locais, né? Quando na verdade o autista ele tem um foco e quando você chama ele não olha, né? Essa é a base de são um dos sintomas e uma das características que você denota no autismo, né? Então, uma das características do autismo é a não fixação do olhar, né? E quando você chama ele, ele não fixa o olhar em você, né? Ele fica olhando, ele continua olhando para onde ele está olhando, né?
Bom, galera, então de onde a gente começa a noção da singularidade? A singularidade seria o inverso da pluralidade, né? Seria a particularidade, né? Eu costumo muito utilizar como exemplo, para exemplificar a singularidade, né? A noção do buraco negro universal, por exemplo, que ele possui o ponto de singularidade. O ponto de singularidade do buraco negro no universo é onde os eventos eles não mudam, né? Ali os eventos eles se mantêm estáveis. As coisas entram ali, mas elas não conseguem sair. Então existe um ponto singular onde todas as coisas elas são lógicas dentro de um conceito e existe um ponto nesse horizonte de eventos onde as coisas não adentram e existe um ponto de onde as coisas não saem, né? E tem um ponto que as coisas são absorvidas. Então, existe um sistema, né? Dentro desse sistema há o horizonte de eventos, onde as coisas estão entrando, outras estão saindo, existe um ponto onde as coisas não saem e existe um ponto onde as coisas não entram. Eu gosto de utilizar esses exemplos porque simboliza muito o cérebro humano, né? O cérebro humano é praticamente isso, né? É como se fosse uma estrela em colapso e essa estrela ela está ocasionando ali um horizonte de eventos. Então esse horizonte de eventos, né? Inclusive para aqueles que tiverem curiosidade, eu tenho um vídeo gravado no canal Frater dizendo se o cérebro humano ou o cérebro do autista é colapsado e como que funciona esses desenrolares, né? Então vale a pena você assistir, tá? Para procurar os vídeos é só você clicar em vídeos, né, na aba vídeos no canal e ali vai aparecer uma centena de vídeos. Aí você pode rolar na barra de rolagem ali e procurar os temas que você quer assistir. Assista não só esse, né, mas assista outros vídeos para você se familiarizar com o tema, né? E tão logo começar a perceber que esse linguajar autista é muito fácil de fazer parte do comum, né? E já já você já está comentando e já está entendendo como é que funciona é, a construção desse pensamento, né? Bom, galera, então a singularidade, deixa eu só relaxar um pouquinho aqui, senão eu vou acabar tendo aqui as minhas partes, os meus membros dormentes, ok? A singularidade, conforme o próprio dicionário menciona, né? Ela é muito simples de ser compreendida porque é uma coisa unívoca, né? A singularidade ela é muito definível, tem muito a ver com o autismo, porque o autismo se individualiza, né? Então eu vou ler aqui alguns conceitos para vocês de singularidade, para a gente ter uma noção aí de como é esse conceito. Um minutinho só, vou pegar aqui na verdade eu nem coloquei na imagem aqui no streamer, mas eu consigo ler aqui para vocês quando abrir a aba, tá? Consigo abrir a imagem aqui, o painel de imagem para vocês, mas não vai aparecer na tela. Só um minutinho. Caso não aparecer, eu abro a tela aqui. Esse torna mais fácil, eu consigo ampliar aqui, mas eu acho que a imagem já abriu aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quando eu tenho bastante coisas abertas, demora muito para abrir e carregar as imagens aqui, mas ela já acabou de carregar. Bom, singularidade então, qualidade de singular, único e distinto dos demais, tá? Esse é o dicionário.com.br. Sem correspondência com outros, a singularidade do indivíduo, tá? Então, assim, dentro da definição mesmo do próprio dicionário.com.br,
né, a gente pode perceber que a singularidade ela tem tudo a ver com o autismo, né? E o que ocorre na singularidade em relação à cognição? O que ocorre é que o autista, ele vivendo um intelecto e um cognitivo, né, individualizado, ele não permite, por exemplo, né, que alguns eventos adentrem esses significados que ele está em contato, né? Então ele está em contato com os mesmos significados de todos os seres humanos, porque todos nós temos contato com a natureza. Só que o que o nosso cérebro faz com a natureza, a maneira como o nosso cérebro lida com a natureza, ela se diverge, né? Ela se diferencia do modo como aquele que vive para o intelecto ativo age e aquele que vive para o intelecto possível age. Então, quem enxerga a natureza de uma maneira ativa, de uma maneira mais natural, né, ele não permite definições secundárias, que seriam as definições humanizadas. E aqueles que enxergam a natureza por intermédio das definições humanizadas, geralmente não permite as definições primárias, né? Então seriam dois sistemas diferentes de pensar. Então o autista e a singularidade, né, diz muito dentro do universo autista, porque quando antigamente muitas pessoas achavam o autista um ser problemático, né? Na verdade, hoje nós entendemos que muitos não autistas que têm vários problemas sociais, quando na verdade o autista, por não participar da questão das diversas questões sociais, ele é o que menos tem problemas sociais, né? Então hoje a gente vê grandes autistas, por exemplo, no YouTube, né? Fazendo coisas, né? Fazendo trabalhos, né? Interpretando coisas, descobrindo coisas, né? E autistas até ficando ricos na internet, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Bill Gates, que é autista e é muito rico, né? A gente tem grandes autistas que têm conhecimentos científicos muito, muito profundos, né? E inclusive eu estava no canal recentemente de um dos parceiros aí do William Timura, né? Eu sempre dou uma olhada nos canais parceiros que versam sobre o autismo, né? E eles estavam falando de um autista que tinha um conhecimento muito vasto sobre empresas, né? E tinha um conhecimento muito vasto, filosófico, cultural sobre regimes seletistas, né? A questão do pensamento anarcocapitalista. Então ele versava sobre tanta coisa assim ao mesmo tempo e conseguia promover aquela interdisciplinaridade que eu penso até em fazer uma matéria semelhante, né? Amanhã ou depois, porque eu achei muito impressionante o potencial que o autista demonstrou, né, naquele vídeo, né? E depois eu vou fazer um comentário e colocar o link dele aqui no canal, porque vale muito a pena, né? Se vocês estiverem curiosos, vocês dão uma olhadinha na descrição. Eu vou fazer questão de colocar ou na descrição ou no comentário, porque eu achei que vale muito a pena a gente abordar essas questões, né? O que eu percebo que fica notório é que aqueles seres humanos que estão mais em contato com o intelecto ativo, esses seres humanos, geralmente, né, eles conhecem mais profundamente as coisas, né? Eles se interessam por conhecer mais profundamente. Vocês podem ver que a característica do canal Frater é explicar com riqueza de detalhes. Não é à toa que os vídeos do canal Frater, eles geralmente ultrapassam de 30 minutos de live ou 30 minutos de estreias, né? Conforme até comentado em alguns canais de divulgação de autismo, né? Onde eles citam que o canal Frater tem uma característica peculiar de possuir vídeos prolongados, né? Vídeos longos. E essa é uma característica que não só verte
no canal Frater, mas é uma característica do autista também, né? Porque o autista, quando ele vai explicar um assunto, né, ele enche de riqueza de detalhes e ele fica, às vezes, cometendo redundâncias para ver se aquilo foi assimilado realmente, né? E ele se preocupa muito de ter sido assimilado ou não, né? O tema. Então ele fica fazendo aquela redundância, aquele panorama de argumentação, né? Então a singularidade do autista é aquele transe que o autista tem com o intelecto ativo, por isso que eu coloquei aí no fundo, né, a natureza passando, né? Porque quando a gente olha uma paisagem assim, a gente vê coisas naturais, como pedras, árvores, barrancos de terra vermelha, a gente vê rios, né? É, inúmeras plantas e etc, né? O que acontece muito é que o intelecto humanizado, às vezes ele passa por esse ambiente e ele não consegue sentir, né, sentir a importância da existência do ambiente. Às vezes eles passam por esse ambiente, mas preocupados, né, preocupados em aurir do ambiente uma riqueza extra, né, uma riqueza secundária, né, aquela riqueza capitalista humanizada, né, quando na verdade a riqueza já está ali, né? Então, o autista, por assim dizer, ele já percebe imediatamente que a riqueza está no local, né? Ele já valoriza imediatamente as coisas, né? Desde que as coisas não sejam coisas secundárias, né? Que sejam coisas oriundas das primeiras coisas, ou seja, sejam coisas feitas pelo homem por intermédio das primeiras coisas que foram mineralizadas, que foram artificiais, né? Em, em outras palavras, existem muitos, por exemplo, produtos artificiais, produtos industrializados, né, etc. Então, a singularidade do autista, ele nada mais é, né? Ela nada mais é do que uma individualidade. Só que essa individualidade não é aquela individualidade de simplesmente uma timidez, né? Não é uma individualidade de um simples constrangimento, como eu abordei no vídeo anterior, né? A individualidade do constrangimento é aquela individualidade em que a pessoa ela sofre, por exemplo, um trauma, um constrangimento e ela diz: eu não vou mais participar desse grupo de pessoas. O autista não. O autista ele já nasce sem participar de um grupo de pessoas, que na verdade não é só um grupo. Ele já nasce sem participar de um todo, né? Ele já nasce sem ter um interesse da sociabilização. Então, quando eu falava sobre a escada de Penrose, em que o autista ele toma a importância, né? Ele toma a ação, né? Do intelecto possível, né? Do intelecto humanizado, para tentar solucionar um problema possível que está existindo dentro do sistema ativo que ele vive, né? Dentro do sistema singular que ele vive, né? Dentro dessa singularidade, se ocorrer alguma coisa diferente do comum, o autista perceberá. Percebam uma coisa, né? Quando você tem, por exemplo, um peixe, né? Você olha para esse rio que está na tela, você vê alguns peixinhos, né? Se você jogar uma pedra, esses peixinhos eles vão correr rapidamente dali, porque alguma coisa diferente do sistema natural aconteceu. Então isso muitas pessoas querem definir isso como se fosse um sistema de autodefesa. Mas na verdade não é só isso que existe por trás, né? Essa singularidade é o contato que todos os seres vivos possuem naturalmente com o intelecto primário das coisas, que é o intelecto primário da natureza. Então eles estão em uma única sintonia, onde eles só aceitam aquela sintonia, né? Da onde consta que qualquer irregularidade de sintonia é um evento que você deva se distanciar. É sim, de certa forma, um sistema de defesa, mas é um sistema de defesa porque é um evento irregular que está acontecendo no local. Então vocês imaginem um autista sem saber o que está acontecendo
ao redor da sua singularidade, né, ele vai achar aquilo no mínimo estranho e vai procurar fugir, como todos os outros seres da natureza, né? Então isso remete ao quê? A uma percepção. Então é correto, por exemplo, nós dizermos que os autistas possuem grandes percepções e percepções muito bem elaboradas, né? Como todos os demais seres, né? Então isso é muito importante a gente entender, é muito importante a gente fixar para aprimorar cada vez mais o nosso linguajar e o nosso entendimento do autismo, né? E com certeza mais para frente eu vou tratar esse sistema do autista e a singularidade de forma cada vez mais profunda no canal. Eu acho que por parte, eu acho que já está suficiente até onde eu cheguei no tema singularidade, né? Eu acho que dá para a gente ter uma noção aí primordial, né? Um conhecimento proximal e mais para frente, até mesmo se alguns inscritos quiserem abordar mais sobre o tema da singularidade, a gente pode trazer mais conteúdos, porque a singularidade ela abrange muitos conceitos, né? E a gente pode dar exemplos, grandes exemplos e até trazer conceitos interdisciplinares. Muito provavelmente meu próximo tema será o autista e a similaridade ou o autista e a pluralidade, que são conceitos adjacentes ao da singularidade. Então, galera, eu vou finalizando aqui esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu espero vocês na próxima gravação, ok? Então, tchau, tchau e até mais. Lakshmi Vegan Sri Kamala